Bom dia! Tudo bem com vocês, pessoal? Comigo, graças a Deus, vai tudo bem. Pessoal, aqui tá um calor. Porém, nós não podemos reclamar, sabe por quê? Porque é o tempo. Cada estação tem o seu tempo. E esse é o tempo do calor, vamos suportar. Porque depois vai chegar o frio. O frio é bom, mas... Como todas as estações, calor, muito calor, frio, muito frio. Mas está bom, está tudo bom. Pessoal, vocês perdoam, tocou o telefone e eu fui atender. Então eu queria falar para vocês, hoje nós vamos preparar juntos um pão de cebola. Não é recheado com cebola. É um pão mesmo de cebola. Se chama rocambole. Rocambole de cebola. Buongiorno a tutti italiani, come state? Tutto bene? Ragazzi, questa mattina io preparo un pane con la cipolla. E sarà un rocambole con la cipolla. Adesso io vi faccio vedere tutti gli ingredienti e guardate il video, perché guardando il video voi potete vedere come io farò, va bene? Pessoal, eu vou apresentar todos os ingredientes e vocês olham e vejam como que eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer a cebola, vou mostrar para vocês como eu vou fazer. E depois nós vamos deixar a cebola esfriar e depois nós vamos fazer a massa do pão de cebola. Va bene? Adesso comincio a farvi vedere tutti gli ingredienti e poi che io faccio rossolare la cipolla, io la lascio raffreddare per poi mettere dentro dello impasto. Per impastare farò un tipo di rondelli di cipolla. È facile, buonissimo, vedrete che è una meraviglia. Va bene, pessoal? Cominciamo allora. Ó, pessoal, aqui eu tenho 4 cebola roxa, mas vocês podem trabalhar com a branca. Aqui, pessoal, eu tenho 80 gramas de banha, que praticamente è il grasso di maiale. Se voi non avete questo in casa, potete fare com a margarina ou com o burro. Pessoal, aqui eu tenho banha de porco 80 gramas. 80 gramas de banha de porco. Se vocês não tiverem a banha, pode fazer com a margarina ou manteiga. Se não tiver, pode usar o óleo. Aqui eu tenho 50 gramas de leite em pó. Porque, né, esse pão, ele vai ser feito com água. Não vai leite e não vai ovos, tá bom? Vai ser feito com água. Aqui tem meio litro de água morna. 1 quilo de farinha de trigo. 25 gramas de fermento fresco. Aqui, pessoal, eu tenho 15 gramas de sal. E aqui eu tenho 20 gramas de açúcar. Vamos lá, pessoal. Vamos começar. Primeiro eu vou trabalhar com a cebola, tá bom? Ó, pessoal, eu vou colocar a cebola aqui dentro, tá bom? Então nós vamos cortar ela assim, para ficar mais prático.
Pessoal, nós não vamos deixar ela virar um creme. Nós vamos ter que deixar ela ficar com uns pedacinhos, né? Porque esse é o segredo do pão, né? Do pão de cebola, tá bom, pessoal? Não vamos deixar virar um creme, mas também não vamos deixar pedaços muito grandes, que isso é muito importante, tá bom? Vamos usar de novo. Ó, pessoal, agora eu mostro pra vocês como é que ficou. Ó, tá vendo? É assim que tem que ficar. Não tem que virar uma pasta, tá bom? Tem que ficar pedacinhos de cebola, é importante isso. Ok? Ó, pessoal. Não vamos colocar muito óleo. Nós vamos colocar um pouco de óleo aqui na frigideira e vamos refogar essa cebola. Tá bom, pessoal? Nós vamos refogar ela com um pouquinho de sal. Depois, enquanto ela esfria, nós vamos trabalhar com a massa. Ok? Agora vamos colocar um pouco de sal. Pouco, porque depois nós vamos colocar sal no pão, tá? Ó, pessoal, ela vai enxugando, né? Que quando nós batemos ela no frulator, eu passei no mix, então ela juntou um pouquinho de água. Agora ela tá secando aqui, aí nós vamos colocar, ó, orégano. E eu vou colocar também a pimenta. Vocês podem colocar aí a pimenta que vocês quiserem, vocês podem colocar. Não precisa colocar muito não, tá bom? Porque às vezes as crianças querem comer e aí não vão poder comer. Tá bom, pessoal? Ó, vocês viram como que ela enxugou bem? Ela vai enxugando aquela água da cebola e fica assim, ó, diminui bastante. Ó, viu? Como diminui bastante, porque ela secou. Ok, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos desligar o fogo e vamos deixar ela esfriar para colocar na massa do pão. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos começar. Ó, pessoal, aqui eu tenho meio litro de água morna, tá bom? Aqui eu tenho 25 gramas de fermento fresco. Vamos colocar ele aqui na água. Aqui eu tenho o açúcar, ó. Não se esqueçam, hein? Eu falei pra vocês, eu tenho 20 gramas de açúcar. Agora aqui eu vou colocar o leite em pó, 50 gramas de leite em pó. E vou colocar a banha, 80 gramas de banha. Tá
bom, pessoal? Agora eu vou colocar a farinha de trigo, mas não tudo, vou colocar um pouco. Vou mexer. E agora eu coloco o sal. E vamos colocar a farinha de trigo. E aí vocês sovem essa massa, né? Ela tem que ser sovada. Vocês sovam ela. Quando vocês verem que não precisa mais de farinha de trigo, aí vocês podem deixar, né? Tá bom, pessoal? Agora eu vou sovar ela por 10 minutos. Vou sovar essa massa por 10 minutos, tá bom? Pessoal, olha como cresceu. Então, agora nós vamos pegar essa massa e vamos abrir ela. Eu gosto de trabalhar com a massa. Fica uma delícia trabalhar com massa de pão, né, pessoal? Olha. Olha como que ela tá macia, deliciosa. Nós estamos abrindo, dá pra vocês verem bem, né? Ó, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Pessoal, a cebola já esfriou, então agora olha o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos espalhar ela, ó, na massa. Tá vendo? Procure espalhar bem, tá, pessoal? Pra ficar tudo uniforme, pra ficar por igual, não ficar muito só num lugar e menos em outro, tá bom? Aqui, ó, nós procuramos deixar um pouquinho mais livre para nós fechar a massa. Que agora nós vamos enrolar essa massa, né? E eu gosto que pega tudo, sabe? Eu gosto que a cebola fique bem em todas as partes, tá vendo? Ok.
Agora, para dar um sabor melhor, para ficar mais, nós vamos colocar aqui, ó, queijo ralado. Gente, isso aqui fica uma delícia. Agora nós vamos fazer essa parte, ó. Nós vamos enrolar aqui, ó. Vamos começar a enrolar. Tá vendo, pessoal? Vamos enrolar. Ó, pessoal, agora vocês pegam essa parte aqui, ó, e vocês fazem assim, ó. Une. Procura unir aqui, ó, pra ela não soltar, não abrir. Tá vendo, ó? Deu pra vocês verem bem, né? Assim, ó, faz assim, ó. Como uma costura. Aí, tá vendo? Assim. Faz assim pra não... Agora, ó, vocês vêm aqui e cortam, ó. Corta até embaixo, até o fim. Vocês cortam pra ficar assim, ó. Essa parte aqui vocês colocam pra cima. Ó, pessoal, aí vocês cortam e vai colocando aqui assim, ó, tá vendo? Assim que vocês vão fazendo, ó, vão colocando aqui, tá bom? Eu vou cortar todas pra mostrar pra vocês. Agora vamos fazer o outro. Pronto, vocês viram como que eu abri ela? Abri ela bem, né? Então, agora aqui nós vamos colocar a cebola. Lembra que eu falei pra vocês não colocar muito na beiradinha, né? Pra não ter problema.
Espalhem bem a cebola para vocês não ter a parte de, quando for comer, não comer a cebola, tá bom, pessoal? Nós temos que sentir a cebola no pão inteiro. Depois vocês viram que não precisa deixar crescer 1 hora, né? Só 20 minutos, 40 minutos só. Olha aí que maravilha. Olha aí, pessoal, que maravilha. Agora não se esqueçam do queijo ralado. Vamos colocar queijo ralado aqui para dar um gosto bem mais maior, bem gostoso, delicado. Prontinho, pessoal. Agora vamos começar a enrolar, ó. Vamos pegar aqui assim, ó. Vamos trazer assim, ó. Depois aqui embaixo, vocês fazem assim, ó. E costuram, ó. Costura aqui, ó. Olha aí que maravilha. E agora nós vamos cortar. Ok, pessoal, agora nós vamos colocar esses rocamboles na forma. Assim, ó, tá vendo? Olha que bonito. Aí, pessoal. Ó, pessoal, aqui eu tenho uma gema de ovo com 1 colher de leite. Então, vocês abaixam aqui, aperta assim, ó. E vamos passar o ovo. Agora eu vou deixar crescer. Vamos deixar crescer mais ou menos uns 30 minutos, porque aqui tá muito quente e cresce rápido. E aí nós vamos levar ao forno e eu volto para mostrar para vocês como é que ficou essa maravilha aqui, essa delícia. Pessoal, vocês vão gostar, não deixem de fazer, porque fica uma delícia, uma delícia. Tá bom, pessoal? Olha, pessoal, como ficaram os pães. Olha que maravilha. Esses aqui ficaram mais clarinhos, né? E esses aqui ficaram mais escurinhos. Depende de como vocês querem. Ficaram lindos. Lindos, maravilhosos. Agora nós vamos experimentar essa delícia, tá bom? Pessoal, olha como ficou esse pão. Ficou uma delícia. Ficaram lindos, né?
E vocês podem comer ele com presunto, vocês podem comer ele com... quem gosta pode pôr salame também. E vocês podem também rechear com queijo. Mas só assim, ó, ele ficou uma delícia. Uma delícia ficou. E olha que maravilha. E ele ficou macio, ó. Ó como ele tá macio. Eu deixei esfriar, né? Muito bom. Quem quer, quando abrir a massa e for colocar a cebola, vocês podem colocar menos cebola. Deixa enxugar bem mesmo e depois vocês colocam. Eu coloquei com a cebola refogada. Se vocês não quiserem, podem colocar a cebola, vocês picam ela, procuram tirar a água, né? Vocês apertam, tiram a água da cebola e depois colocam por cima. Não se esqueçam de colocar o queijo, que dá um sabor. Dá um sabor muito excelente. O queijo ralado. Vocês colocando o queijo ralado, grana padano, olha, é ótimo. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui com mais uma receita. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam na casa de vocês também, tá bom? A tutti italiani, guarda, è venuta una delícia, delícia. Morbidíssimo. Ficou macio, muito macio, morbidissimo. Non dimenticare di mettere il grana padano grattugiato e il sapore del pepe, il sapore di quello pepe nero che io ho messo. Guarda, è venuta una meraviglia, va bene? Allora, ragazzi, io spero che voi fate questa ricetta e poi mi iscrivete, dovete iscrivermi e dire se è venuta bene, se avete fatto oppure no. Ok, ragazzi? Un abbraccio grande a tutti voi, um beijo grande para todos vós e até a próxima receita, tá bom, pessoal? Não deixem de fazer essa maravilha, ok? Tchau!